Não é uma estatística, claro, mas é pela minha percepção de experiência. Quem divorciou a primeira vez, ela acha muito mais fácil divorciar a segunda, divorciar a terceira, e eu vejo uma influência muito grande dessa questão dos hormônios, essa questão hormonal. E esse turbilhão de hormônios que está acontecendo nesse momento, com queda de estrogênio, progesterona e testosterona, essa mulher, ela se encontra numa fase onde ela nem entende o que está acontecendo com o seu corpo. Tá? É de mulheres que muitas vezes, antes de procurar um equilíbrio hormonal, ela já foi no psiquiatra, ela já começou a medicação controlada, ela já separou. Às vezes nem precisa, né? E nem precisa. Ela já aceptou a nossa autoestima nessa fase, ela baixa. E com essa autoestima baixa, com certeza a mulher fazendo todos os cuidados, ela consegue se reencontrar. Ao invés de achar, já estou na menopausa, já estou envelhecendo, elas querem recomeçar. Quando você está na dúvida se você vai divorciar ou não, a gente fala que você está no limbo entre o fim e o recomeço. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Laços. Hoje, a nossa conversa começa com uma pergunta que pode parecer simples, mas carrega muitas camadas. É o fim ou o recomeço de tudo? A menopausa é uma travessia. Quando o corpo muda, muita coisa muda junto. O humor, os desejos, o silêncio e às vezes até os vínculos. Muitas vezes a crise não está no amor que se sente, mas na dificuldade de compreender o que está acontecendo internamente. E o silêncio sobre isso pode ser mais prejudicial do que qualquer sintoma. Por isso, nesse episódio, vamos falar sobre menopausa, vínculo e os divórcios que nascem das perguntas que ninguém faz. Conversar sobre o que se transforma, o que se rompe e o que ainda pode ser reconstruído. E para falar sobre isso, eu trouxe uma mulher que tem transformado a forma como falamos sobre saúde feminina, especialmente na menopausa, no Mato Grosso. Ela é médica ginecologista com mais de 11 anos de experiência e uma das grandes responsáveis por trazer inovação ao cuidado da mulher no estado. Mãe de uma menina maravilhosa, pesquisadora incansável sobre a transformação do corpo feminino. É uma honra receber hoje no Entre Laços a doutora Micaela Vargas, uma mulher que tem feito da ginecologia um instrumento de transformação e recomeço. Doutora Micaela, que alegria te ter aqui conosco. É um prazer muito grande te receber. Tatiana, muito obrigada pelo convite. Na verdade, a honra é minha de poder estar aqui para poder compartilhar tudo que puder trazer de informação para as mulheres que precisam nesse momento, com certeza um momento delicado. E muito obrigada pela apresentação, me senti muito elogiada e isso carrega a minha missão. Obrigada. Sim, mas é tudo verdade, nós sabemos disso. Doutora, hoje nós temos uma situação estatisticamente comprovado que 73% dos divórcios ocorrem quando a mulher está na faixa etária de 40, 50 anos, ou seja, durante a menopausa. Então, não tem como a gente não relacionar, né, um processo da menopausa com esse aumento dos casos de divórcio nesse período. E eu queria te perguntar, quando essas mulheres chegam até o seu consultório, o que mais te chama a atenção nelas nesse momento da vida? Quando você fala sobre os dados, com certeza me surpreende realmente a relação que existe com essa alteração da relação conjugal com a fase que essas mulheres estão vivendo. São muitas vezes mulheres, lógico, acima de 40 anos, que elas já estão num processo de transição do climatério para a menopausa, onde ela está passando por muita mudança hormonal. Eu brinco que a gente passa por um turbilhão, onde essa montanha-russa tem dias bons e dias muito ruins, e ela, de fato, por conta dessa alteração conjugal, ela traz essa história, ela carrega um problema que vem envolvido com o relacionamento, tanto com a sexualidade como com a intimidade desse casal. E tudo isso, com certeza, se reflete em todo o entorno, tanto social como no trabalho. Então, elas, de fato, elas trazem muitas situações conjugais que influenciam nesse processo. E eu fico surpresa, com certeza, com esse dado, porque faz todo sentido.
porque elas trazem essa dor do relacionamento, da dificuldade, da falta de apoio, e com essa, muitas vezes, dúvida entre separo ou não, o que eu faço? E é interessante porque, olha outro dado, de 2013 para 2023, nós tivemos um aumento de 17% para 21,5% entre os casos de divórcios em pessoas nessa faixa etária. Então, realmente é uma relação que não tem como a gente deixar de fazer, né? Que tipo de transformação você enxerga no corpo e na identidade dessas mulheres? E como isso impacta a autoestima, o desejo e principalmente os relacionamentos? Quando a mulher ela passa por essa transição, ela não entra na menopausa da noite para o dia. Ela entra nessa transição numa média de 8 a 10 anos antes de parar de menstruar, antes dela encerrar o ciclo fértil dela. E nesse processo, ela já vai passando por algumas alterações hormonais. A gente observa um declínio hormonal que impacta em muitas situações, desde aquele básico, que é a qualidade do sono, a fadiga ao acordar, sintomas como fogachos, as alterações no humor. E essa alteração do humor, ela se reflete muitas vezes com ansiedade, depressão, que são conflitos que eles podem levar tanto situações com o trabalho, com o marido e também com os filhos. Então, a família em torno a essa mulher, ela fica comprometida com toda essa situação. E esse turbilhão de hormônios que está acontecendo nesse momento, com queda de estrogênio, progesterona e testosterona, essa mulher ela se encontra numa fase onde ela nem entende o que está acontecendo com o seu corpo. E quando a gente fala dessa questão de declínio hormonal, essa mulher ela tem falta de desejo sexual, que acaba já envolvendo esse relacionamento, tanto dela com o parceiro, né? E esse declínio hormonal, com certeza, muitas vezes leva ela a tomar decisões que talvez não seriam dessa forma se ela estivesse em uma outra fase da vida dela. Sim, sim, com certeza. E pela sua vasta experiência, 11 anos, né, de profissão, o que você percebe no consultório que as mulheres têm mais dificuldades de falar, de se expressar? Nos relacionamentos, no dia a dia, quais são as dificuldades que elas explicam que elas apresentam? Quando se trata do casal, né, e a gente sabe que isso faz parte de todo o processo, a vida sexual ativa desse casal, ela fica muito comprometida. Então, a sexualidade, a intimidade desse casal, ele fica comprometido tanto por conta da falta de desejo, mas não uma falta de amor, mas sim uma falta de desejo dela sentir essa necessidade. E lógico que isso está relacionado com a queda do hormônio da testosterona. E além disso, essa mulher ela sente desconforto, ela sente dor na hora da relação sexual. E esse fato bloqueia. Eu sempre brinco com elas que a gente repete aquilo que a gente tem prazer. Se eu gosto, eu repito, eu quero mais. Claro. Mas se eu não gosto, eu quero deixar para amanhã. É aquela conversa do marido, né, que é deixa para amanhã. Por que para amanhã? Porque eu sei que talvez hoje eu possa sentir dor, posso sentir desconforto, então deixa para amanhã. Isso acaba afastando fisicamente o casal e emocionalmente, com certeza. E hoje nós já temos métodos, né, tratamentos eficazes para ajudar nesse processo. Com certeza. Hoje em dia, a visão da mulher na menopausa, ela tem mudado muito. E com certeza, essa atualização, ela tem trazido tratamentos e soluções que estão muito em voga, muito em alta, para a gente poder reconhecer que a mulher nessa fase, ela não ficou improdutiva. A mulher nessa fase, pelo contrário, ela está numa fase muito madura, onde ela tem um trabalho, tem uma família, e com certeza ela quer continuar ativa. E a medicina hoje, ela traz tratamentos que eles podem sim trazer conforto, podem sim trazer reconhecimento, porque essa mulher na menopausa, ela se perde, ela não se reconhece mais. E quando ela começa a fazer um tratamento, seja com uma reposição hormonal, ela se reencontra, ela começa novamente essa autoestima. As mulheres nessa idade, elas começam a ter um ganho de peso espontâneo. Eu como pouco e ganho muito peso, amiga, eu tô comendo quase nada, eu tô só ganhando peso.
E eu brinco que as pacientes entram em um estado como se fosse um urso hibernando. Tudo que come quer guardar para dentro. E a gente tem aquele ganho de peso aqui na gordura visceral e o culote, e elas não gostam. Então, a nossa autoestima nessa fase, ela baixa. E com essa autoestima baixa, com certeza a mulher fazendo todos os cuidados, ela consegue se reencontrar. Ela consegue de novo encontrar o seu brilho e se sentir novamente com uma autoestima alta, né? E conseguir superar com certeza tanto aqueles problemas hormonais, emocionais e na família que vem carregando toda essa situação. Sim, sim, eu tenho, né? Eu estou nessa fase da vida e eu já tenho há muito tempo um costume no meu escritório, sempre que eu recebo, principalmente mulheres, nesse processo, nessa fase, eu nunca começo a conversar pelo divórcio. A minha primeira pergunta que eu faço às minhas clientes é: como está a sua saúde emocional? Como estão os seus hormônios? Como está a sua autoestima? Justamente por estar vivenciando e pela minha experiência perceber que isso muda muito. Porque às vezes a pessoa chega pronta, no primeiro momento ela diz que está pronta, decidida pelo divórcio, mas às vezes nem é isso. Às vezes é só algo que está desregulado e é só ela resolver para chegar na decisão de uma forma segura e com bastante clareza. Pelo menos é isso que a gente tenta aqui no escritório. Acho muito lindo quando você, né, fala que você aborda essa decisão, que muitas vezes ela pode ser revertida em algum outro momento, né? Porque no consultório, o que mais nós recebemos, o que mais eu tenho contato é de mulheres que muitas vezes, antes de procurar um equilíbrio hormonal, elas procuram por um tratamento com um psiquiatra. Sim. Eles procuram por um tratamento para ansiedade, para depressão, até para aquela sensação de solidão que essa mulher se encontra no momento. E esse fato muitas vezes me surpreende, porque ao longo desse processo ela já fez um monte de coisa antes de chegar a entender que é o problema hormonal. Ela já foi no psiquiatra, ela já começou a medicação controlada, ela já separou. Às vezes nem precisa, né? E nem precisa. Ela já separou e ela já veio, agora eu preciso me reencontrar. Então, é muito triste, né? Porque essas mulheres nessa fase, elas poderiam ter um outro tipo de orientação, né? Para poder pensar em uma conciliação e não, com certeza, um afastamento. Porque assim como a gente afasta do marido, a gente sai do trabalho, decide sair do trabalho, decide se afastar até dos amigos, e que muitas vezes são decisões que não são muito inteligentes em determinados momentos. Nem estão preparadas, nem se preparam para isso, né? Porque todas as decisões precisam ser pensadas. Embora as mulheres, não desmerecendo os homens, mas as mulheres, quando chegam nesse momento, elas já pensaram, elas já analisaram, pelo menos é o que a gente espera, que seja com uma decisão, né, com segurança. Eu queria compartilhar com você também outro dado interessante. Na área jurídica, a gente percebe uma repetição. Por exemplo, a pessoa que divorciou a primeira vez, muitas vezes ela continua com esse ciclo, né? Não é uma estatística, claro, mas é pela minha percepção de experiência. Quem divorciou a primeira vez, ela acha muito mais fácil divorciar a segunda, divorciar a terceira, e eu vejo uma influência muito grande dessa questão dos hormônios, essa questão hormonal, da saúde emocional da mulher, porque às vezes o primeiro divórcio foi mal conduzido. Ela separou no momento ali de raiva ou no impulso, não teve um preparo, e aí eu digo um preparo emocional, um preparo patrimonial, que é muito importante. Nós sabemos que no divórcio essa questão patrimonial é muito importante, porque é um recomeço, né? A gente chama o divórcio de um recomeço. Ambos estão recomeçando, né? Então a gente pratica pelo menos essa máxima de ter essa segurança patrimonial, essa segurança emocional. Mas às vezes a mulher que divorciou a primeira vez, quando ela não tem essa estrutura, a tendência de ter um segundo divórcio, um terceiro divórcio é muito grande. E me preocupa essa situação, sabe? E por isso que a gente quer trazer aqui no Entrelaços pessoas como a senhora para esclarecer que às vezes é só procurar uma ajuda médica, né? Uma ajuda com numa terapia antes de tomar essa decisão. Faz todo sentido, e eu acredito também que a gente precisa encontrar o nosso autoconhecimento.
Não se trata somente de deixar esses hormônios equilibrados e tá tudo certo, senão também se trata da gente. Sim. A gente é um ser humano, e esse ser humano, ele carrega na sua história muitas dores, muitas traumas. E muitas vezes esse padrão repetitivo, com certeza tem a ver com esse desequilíbrio hormonal, mas também ele tem a ver com uma questão muito mais profunda sobre ela. Porque ela não se conhece, ela não entendeu a dor que ela carrega e ela não consegue, em muitas situações, superar a situação, o problema e ela enfrentar de uma outra forma. Acredito que muitas vezes, nessa fase, essa mulher ela precisa iniciar um ciclo de conhecimento da sua própria alma. E poder, dessa forma, entender o que poderia, de fato, ajudar a ela a encontrar estabilidade. Porque essa mulher que fica trocando só de marido e endereço, ela não está estável. Acredito que ela precisa de uma ajuda, não somente da médica, amiga ginecologista, porque eu gosto de encaminhar minhas pacientes para terapia e para outras situações. Claro. Então, acredito que tem a ver muito nessa ajuda externa para ela poder se estabilizar e se reencontrar de novo. Sim, é interessante também, porque eu costumo dizer que não é o divórcio que destrói a família, é a forma como ele é conduzido. Porque, às vezes, depois do divórcio, as pessoas, quando vem de um litígio, de uma briga, que nós sabemos que existem, ela desfaz laços que são importantes e que continuam. Sim. Por exemplo, quando tem filhos, vai continuar sendo o pai e a mãe dos seus filhos. Sim. Então, se você tem um divórcio, um processo de divórcio mal conduzido, com certeza você terá lá na frente uma dificuldade em lidar com isso, né? O que você percebe nas mulheres que decidem cuidar de si e resgatar sua identidade nessa fase? Isso costuma impactar esses relacionamentos? Você vê um avanço que conseguem superar de alguma forma? Com certeza. Tem muitas mulheres que elas chegam no consultório não somente à procura de uma reposição hormonal e de um equilíbrio hormonal, senão também elas procuram uma melhora na autoestima, seja com relação ao peso, seja com relação à região íntima com que elas se sentem incomodadas. E como nós falamos, tanto a sexualidade como a intimidade dessa mulher fica muito comprometida nessa fase. E com certeza hoje existem tratamentos que conseguem melhorar, porque assim como o nosso corpo ele envelhece ao longo do tempo, a nossa região íntima também ela perde um colágeno. E muitas mulheres procuram se ver melhor, se sentir melhor. E hoje em dia, até com a cirurgia íntima, elas conseguem se reencontrar. É uma coisa muito íntima, mas que reflete no todo. Eu sempre brinco que muitas mulheres nessa fase, elas estão, às vezes, ou querendo recomeçar ou tentar entender melhor esse relacionamento, ou elas estão à procura de um novo parceiro. Sim. Então, existem dois tipos de mulheres, aquelas que estão dentro do relacionamento, mas tentando melhorar essa situação física, esse relacionamento, mas existem outras que já passaram pela separação, ou que ficaram viúvas. Sim. E que elas estão procurando um novo parceiro. E nesse momento essa mulher quer se sentir muito mais segura, ela quer viver a sexualidade de uma forma diferente, porque essa mulher ela já está mais madura, ela já está resolvida muitas vezes financeiramente e ela quer viver essa fase com maior liberdade. Então eu vejo que elas procuram muito esse autocuidado, se sentir melhor. E com certeza também elas procuram viver essa fase pós-menopausa com muito bem-estar, com qualidade de vida. Elas procuram por uma longevidade saudável, para elas poderem curtir tudo que elas já fizeram ao longo dessa vida. E é interessante que eu volto um pouquinho no tempo e eu me lembro que na minha época de criança, uma pessoa com 50 anos era uma velha. A gente viu uma pessoa com 50 anos, uma velha, né? A gente brincava, já está no declínio, já está voltando. E hoje não, né? Então eu acho que tem muito a ver com isso que você está falando. As mulheres estão se encontrando nessa fase da vida. Ao invés de achar, já estou na menopausa, já estou envelhecendo, elas querem recomeçar. Sim. É o que a gente fala do recomeço. Porque quando você está na dúvida se você vai divorciar ou não, a gente fala que você está no limbo entre o fim
E o recomeço? Ou reconcilia ou recomeça. Recomeçar é exatamente isso. Saiu de um relacionamento que não deu certo, e, aliás, deu certo até aquele momento, e recomeçar. Todos nós temos esse direito. E é muito importante quando a pessoa recomeça, já bem acompanhada, bem orientada e com a autoestima resolvida. Você tem alguma experiência, algum fato, alguma situação fática do seu lá do consultório, que você teve essa experiência de pessoas que chegaram, alguma paciente que chegou até você já com essa ideia de divórcio e depois do tratamento mudou de ideia e conseguiu recomeçar o casamento? Eu tenho exemplos de várias mulheres e com as duas situações, né? Onde tem o caso de uma paciente que ela chegou com todos os sintomas e o problema, entre aspas, problema, era que nem ela estava conseguindo entender o que estava acontecendo. Porque essa mudança hormonal leva a ela a ter alguns transtornos emocionais que respondem de uma forma que nem ela está acreditando. E depois ela já aconteceu uma briga e já aconteceu todas essas situações e ela não entende, meu Deus, mas não era assim? Por que eu estou desse jeito? E é o momento que elas, com certeza, elas começam a procurar ajuda. E nesse caso aqui, a paciente, ela veio, procurou, eu estou assim, eu não entendo, eu acordo irritada, eu não deixo ele pegar no meu corpo, e quando ele me procura, eu já fico irritada. E quando eu namoro, eu sinto dor. Então, essa situação levou ela a procurar ajuda. E depois que ela começou a se reencontrar, ela viu que, na verdade, existia um problema que ele podia ser tratado com uma reposição hormonal adequada, com um olhar diferente para ela mesma. Ela conseguiu reconstruir o lar. Ela conseguiu reconstruir a família, porque de fato ela não somente estaria separando do marido, sino também de todo esse processo que envolve a família e a briga emocional e tudo mais. E depois do tratamento ela ficou muito feliz, ela se reencontrou e ela procurou sempre por mais. Agora eu faço terapia, agora eu cuido de mim, eu faço atividade física, agora quero emagrecer, agora quero fazer outras coisas. Então ela fica com uma vontade de viver melhor, mas com o mesmo parceiro. Então foi um caso bem lindo, onde eu consegui acompanhar e é incrível como que essa mulher, ela se sente ainda feliz e ela sabe que era uma situação, uma face que ela precisava entender o que estava acontecendo para ela conseguir conciliar essa nova face na vida dela. Que bom. E não tem como a gente deixar de comentar a importância do marido ou da esposa nesse momento da vida, né? Como é importante que o casal tenha essa cumplicidade, até de conversar, para entender o que está acontecendo, para que ela possa verbalizar isso para o marido. O que você me diz lá no seu consultório? Normalmente as mulheres têm essa dificuldade de ter esse diálogo com os próprios parceiros? A gente já vê isso daí somente da paciente vir sozinha para consulta, né? E porque assim, se a gente for pensar nisso, quantos maridos acompanham a mulher na consulta com o ginecologista? Se eu for fazer uma porcentagem no meu consultório, menos de 10%. Então, esses homens, muitas vezes, em muitas situações, eles ou não estão apoiando, e a mulher ela está procurando ajuda por conta, ou nas situações onde o marido ele está junto, ele quer entender para poder ajudar também. Então eu vejo sim que com certeza o marido ele tem um papel mais que fundamental, porque ele consegue entender, ele consegue apoiar, ele consegue entender que o porquê dessa situação. E nessa situação, o apoio do marido, com certeza, nessa transição do climatério e a menopausa é necessária, é importante. É o que vai fazer a diferença. Sim, interessante que eu assisti uma peça de teatro em São Paulo. Eu acho até que você assistiu também. Ah, eu amei. Sobre a menopausa. Linda, vamos fazer propaganda aqui, gente. Cenas da menopausa com a Cláudia Raia. Mulheres e homens assistam. E eu achei muito interessante que 50% praticamente da plateia eram homens. Ou seja, os homens estavam acompanhando as esposas. E eu achei isso muito importante. E quando a gente compara, né, com essa estatística da quantidade de divórcios que acontece nesse período, você vê que hoje os homens estão mais próximos. Eu acho que os homens estão entendendo. Ou os homens estão entendendo, ou as mulheres estão se comunicando melhor. Né? E tudo isso ajuda muito. Eu acho que uma peça de teatro falando sobre a menopausa, um podcast falando sobre a menopausa, abre muitos leques, abre muitas oportunidades. E é esse o nosso principal objetivo com Entrelaços.
Quando você fala da peça da Cláudia Raia, eu participei também no mês passado e eu acho uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Que é o que ela viveu, é o preconceito que ela estava vivendo naquele momento, era aquela alteração que ela não estava entendendo, o marido que, meu Deus, Cláudia, o que está acontecendo? Você é linda, rica? Até para a gente poder entender que a menopausa, ela não acontece com umas, vai acontecer com todas e em todas as classes sociais. Sim. E em cenas da menopausa, eles mostram diversos tipos de casais, né, em diversas faces, e como que foi lindo, né, a gente poder assistir e ver, nossa, é isso que acontece. Sou eu, é comigo, tá falando de mim. A plateia, no final, a plateia, ela comenta como que foi o processo, eles interagem, e é lindo ver, de fato, como que os homens, eles estão começando a ter esse olhar diferente também, porque eles encontram potencial nessas mulheres, claro, né? Claro. E aí eles veem como que essa mulher, ela perdeu o humor, ela ficou mais irritada, tá mais chorosa. Meu Deus, eu preciso ajudar minha mulher. Minha mulher não era assim. Então, eu achei linda, é maravilhoso. Essa peça, para quem puder assistir, realmente ela é transformadora. Essa conversa me fez lembrar das mulheres que chegam até mim quando o relacionamento já não acompanha mais quem elas se tornaram. Na prática jurídica, eu percebo que ao se reencontrar, a mulher toma decisões mais conscientes, inclusive no amor. E isso muda tudo, porque desfazer vínculos amorosos, quando é a escolha, pode ser feito com respeito, maturidade e segurança. Depois de tudo que falamos, eu queria agora que olhássemos para quem fica depois da travessia. Porque às vezes o que a gente chama de fim é só o início de uma nova versão de si, com mais coragem, mais lucidez e, quem sabe, até mais amor próprio. Doutora, o que mais te chama a atenção nas mulheres que se reencontram depois da menopausa? Essas mulheres, elas têm uma autoestima muito melhor, elas ficam mais radiantes, elas brilham porque elas têm uma maturidade diferente. Elas se reencontraram, elas estão realizadas, elas estão planejando, na verdade, o que elas farão depois. E elas não ficam frustradas com situações que talvez elas não conseguiram lidar. Então, essa mulher já pensa com uma cabeça, pensando em como que eu quero viver. Eu posso fazer escolhas, eu posso dizer sim, eu posso dizer não, eu quero com ele, eu não quero com ele. Então, essa mulher na menopausa, ela se encontra muito mais decidida, ela se encontra muito mais segura, depois de um cuidado, de um autoconhecimento, de uma autoestima renovada, com certeza essa mulher ela consegue brilhar e com certeza encontrar essa versão cada vez mais forte e renovada. E isso também influencia em todos os aspectos da vida, né? Com certeza ela brilha em tudo, profissionalmente falando também, né? Realmente é um recomeço que ela, estando bem conduzida, estando bem resolvida, com certeza tem tudo para dar certo, né? E que mensagem que você gostaria de deixar para essas mulheres que estão nos assistindo? Justamente essas mulheres que às vezes não sabem por onde começar. Qual mensagem que você deixaria para elas hoje? Mulheres que estão na transição depois dos 40 anos de idade. Acredito que nós precisamos encontrar o nosso brilho novamente. Que a gente precisa, com certeza, procurar ajuda, procurar por profissionais, não unicamente ginecologistas, mas sim terapia, um autocuidado para elas conseguirem se reencontrar. E com certeza o relacionamento, o casal, ele precisa estar unido para poder passar por essa fase. E eu não sabia... Porque hoje, agora, depois desse nosso bate-papo, eu entendi que existe uma profundidade além. Sim. Né? Porque nessa decisão dessa mulher, durante esse desequilíbrio hormonal, com certeza leva a tomar decisões muito radicais em algumas situações que acabam incomodando ou não ajudando ela, nem profissional, nem familiarmente. Então, acredito que mulheres... Vocês precisam se cuidar, vocês conseguem ser cada dia melhor e não existe nada melhor do que primeiro começar com a gente, o nosso autocuidado para a gente poder cuidar do outro. Doutora, mais uma vez eu quero te agradecer pelo seu tempo,
pela sua disposição, mas principalmente pela mensagem que você se propôs a deixar para as mulheres que precisam tanto ouvir. Porque essa questão de menopausa antes era um tabu, não se falava de menopausa. Mas hoje eu quero te dar parabéns pelo seu projeto, por todos os seus trabalhos que você faz nesse sentido e te agradecer mais uma vez pela sua participação no nosso podcast. Eu que agradeço, Tati, e de verdade, assim, é uma coisa que eu acredito que nesse momento ele está nos unindo, que é a nossa missão, é o nosso propósito de poder levar informação para aquelas mulheres que elas estão passando por essa fase. E que não é somente uma situação hormonal, e sim uma situação jurídica. Também. Né? Então, essa missão de poder levar informação, de transformar a vida dessas mulheres é importante, e eu que te agradeço pelo convite. Imagino. Eu trouxe uma pequena lembrança para você, que na verdade representa muito para mim. É um detalhe. Ai, que legal. Ele carrega o significado dessa fase que nós passamos, que é a menopausa, e com certeza com muitas soluções para o nosso dia a dia. E muito obrigada de verdade pelo convite. Eu me sinto muito feliz e grata por esse momento, e mais ainda encontrar pessoas que estão no mesmo caminho que eu. E no mesmo momento, né? Porque eu também faço parte dessas mulheres. Ai, que lindo, doutora, adorei. Ai, que bom. Adorei. E nos encontramos no seu consultório. Uhul, vamos cuidar da doutora também. E a você que nos acompanhou até aqui, obrigada por fazer parte de mais um episódio do Entre Laços. Esse espaço foi criado para isso, para abrir conversas que muitas vezes ficam guardadas, mas que merecem ser vividas com mais consciência, escuta e coragem. Se essa conversa te tocou de alguma forma, compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir exatamente isso agora. Nós nos encontramos no próximo episódio.